Preste atenção que eu vou te ensinar agora como lucrar indulgência plenária na quaresma e assim pagar toda a pena temporal dos seus pecados daqui para trás. E antes de explicar o como, o que é que você tem que fazer para lucrar a indulgência, primeiro eu vou explicar o porquê da necessidade que todos nós temos de lucrarmos constantemente diversas indulgências plenárias para nos vermos livres das consequências terríveis dos pecados que já prejudicam e muito esta nossa vida e mais, depois da morte, levam a pessoa aos tormentos terríveis do purgatório. E aí, para você entender que todo pecado traz consigo duas consequências: a culpa e a pena. A culpa é aquela que condena a pessoa ao inferno, que separa eternamente da graça de Deus. E aí, pelo arrependimento sincero, pelo firme propósito de mudança de vida, de não pecar novamente, e pelo sacramento da confissão, fica perdoada a culpa. Mas não acaba aí. Resta ainda a pena, a consequência temporal dos pecados que nós cometemos. Que, como eu disse, trazem consequências terríveis, prejudicam e muito esta vida, e mais depois da morte, leva a pessoa aos tormentos terríveis, terríveis do purgatório. Dá um exemplo para você entender mais fácil o que é que eu estou explicando. Suponhamos que eu, andando pela rua, encontre com você. E aí, num desentendimento, num momento de fúria, eu te dou um tapa no rosto e, infelizmente, firo aqui a sua face. Logo em seguida, eu me arrependo, peço perdão a você e você, pessoa bondosa que é, me perdoa. Está perdoada a culpa, mas o ferimento, a ferida que eu provoquei em você não desaparece por mágica. E aí resta a minha obrigação moral de reparar aquele mal que eu te fiz. Eu tenho que te levar ao hospital. Se tiver que comprar medicamentos, eu tenho que arcar com essas despesas. Se você não conseguir trabalhar, eu tenho que arcar com as suas despesas pessoais. Eu tenho a obrigação moral de reparar aquela ferida que eu provoquei nas outras pessoas e que eu provoquei em mim mesmo. Porque o pecado, com este ato voluntário de liberdade de escolha, ele fere as outras pessoas, mas em primeiro lugar fere o próprio pecador. É algo assim insensato, é algo absurdo. Mas é como se eu pegasse uma faca e voluntariamente eu cortasse o meu braço, cortasse o meu peito. Eu me ferisse, o pecado me fere. E aí eu vou lá e me arrependo e peço perdão a Deus. Deus me perdoa, recebo a absolvição no sacramento da confissão, mas as feridas estão aqui. Precisam ser tratadas. Por isso que eu disse que as consequências temporais dos pecados prejudicam e muito já esta vida. Deixa eu te dar um outro exemplo para você entender. Nós sabemos muito bem que Deus criou o homem na santidade e na justiça. Deus é perfeito, fez este mundo e cada um de nós na perfeição. Deus não é a origem do mal, jamais. Não foi Deus que criou o pecado. O pecado não foi criado por Deus. Nós sabemos muito bem pelo livro de Gênesis que quem trouxe do inferno o pecado foi Satanás, a serpente, a primitiva serpente, como nós lemos no livro de Gênesis. O pecado não foi uma criação de Deus, ele foi exportado, digamos assim, do inferno. Então, toda vez que a pessoa peca, ela abre uma janelinha para o inferno, para que aquela essência infernal entre na sua vida. Seja um pecadão, seja um pecadinho. Quanto mais a pessoa peca, mais janelas, mais portas do inferno são abertas na sua vida. E é por isso que a vida da pessoa vai se tornando um inferno. Estou dando aqui essas explicações, esses exemplos bem práticos, bem simples para você entender que as consequências dos pecados precisam ser reparadas para não trazer essas consequências terríveis para essa vida, de uma vida que não prospera, de uma família que só entra em discussão, não tem paz, uma casa onde só há brigas, a pessoa não tem prosperidade financeira, a pessoa não consegue prosperar na fé, progride, volta para o pecado, progride, volta para os vícios, e etc, etc. Nós sabemos muito bem que os pecados não têm limites, as consequências são terríveis, como eu disse, já para esta vida e para os tormentos terríveis do purgatório. Note bem que o purgatório não é melzinho na chupeta. É algo terrível. Faço questão de lembrar aqui o ensinamento de Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino, santo e doutor da igreja, ele dizia, e com razão: neste mundo nunca houve, nunca haverá sofrimento maior que o sofrimento de Cristo na sua paixão e morte. O sofrimento que Jesus passou na flagelação, na crucifixão, em toda a sua paixão, na sua morte, com toda aquela ferida física, moral. Nunca houve, nunca haverá sofrimento maior que o de Jesus nesta terra, neste mundo que passa. Mas no purgatório, a menor pena, o menor sofrimento no purgatório é maior que o sofrimento de Jesus nessa terra. Está entendendo a gravidade da situação? E Deus nos dá, pela sua misericórdia, a graça de já neste mundo repararmos toda a pena temporal, as consequências dos pecados, para que nós não colhamos esses frutos desastrosos nesta vida que passa, como eu acabei de dizer, no casamento, no trabalho, na vida, na saúde, e depois da morte, no purgatório. Nós temos essa ferramenta, e aí eu faço questão de explicar um pouquinho mais, para você ter essa propriedade. Como é que nós tomamos posse dessa graça de Deus? Obviamente, tudo por Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando morreu na cruz, ele reparou toda a culpa, ele nos redimiu por completo, está pago. E além de reparar a culpa, de nos redimir com Deus, ele produziu méritos infinitos. Ele construiu uma riqueza infinita. É o tesouro espiritual. Você já se lembra, não é? Você já professou no credo, aquele credo que nós rezamos na Santa Missa. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Você já rezou isso, tenho certeza, mas você sabe o que significa a comunhão dos santos? Você sabe disso? É comunhão das pessoas santas e comunhão nas coisas santas. Então, pelo Espírito Santo que congrega, que reúne, eu tenho acesso aos méritos infinitos que nosso Senhor Jesus Cristo produziu, os méritos superabundantes da Virgem Maria e de todos os outros santos, de São José, São Padre Pio, São Francisco. Todos os méritos de Jesus, da Virgem Maria e dos santos são depositados no mesmo baú, vamos dizer assim, ou numa linguagem mais atual, na mesma conta corrente. Suponhamos que Jesus é um bilionário, trilionário, não é? O homem mais rico de toda a história. E ele abriu essa conta corrente, esse tesouro. E ali são depositadas também as riquezas da Virgem Maria, as riquezas de São José, de todos os santos da história, nessa comunhão dos santos que nós professamos no credo. E eu e você temos acesso a isso. A gente tem o nosso cartãozinho, o cartão do banco, que eu tenho que ir lá e sacar o dinheiro. Porque eles são ricos, eu sou miserável, mas eu posso ter acesso através desse saque. A indulgência plenária é este saque. E aí eu te pergunto, faz sentido eu ter esta conta conjunta com Jesus, com a Virgem Maria, com os santos, e ficar na miséria, e ficar passando fome, e ficar sofrendo as consequências terríveis dos pecados? Não faz sentido. E aqui eu estou te dando essa explicação numa linguagem acessível, numa linguagem simples, mas este é o ensinamento da igreja. Se você não acredita nisso que eu estou te explicando, pare de rezar o credo. Não reze mais. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Não reze. Mas a partir de hoje, sempre que você rezar o credo, professe com fé: eu creio na comunhão dos santos, das pessoas santas, e das coisas santas. Pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, eu, Flávio, apesar dessa minha miséria, posso ter acesso a essa graça, a esse tesouro de nosso Senhor Jesus Cristo. E é agora que eu vou te ensinar como fazer este saque para pagar a sua dívida, para pagar a sua pena. A riqueza está lá, Jesus já construiu. Tá entendendo? Muitas pessoas falam, né? Essa questão de indulgência, de alguma forma, anula o sacrifício de Jesus, porque eu tenho que fazer alguma coisa para pagar, Jesus já pagou. Claro, Jesus já pagou. Não é mérito meu, não. Não é mérito seu, não. Eu, por mim, eu valho o quê? Eu sou miserável pecador, eu valho o quê? Você vale o quê? Então, é Jesus que pagou, mas
o tesouro está lá. Eu preciso fazer este saque. Ele coloca aqui à disposição. Toma o seu cartãozinho aí do banco. Só que eu tenho que ir lá sacar esse dinheiro para eu pagar essa dívida e poder viver bem nesta vida. E quando eu morrer, eu ir direto para o céu. Muitas pessoas tomam como inevitável a passagem pelo purgatório. Isso não é verdade. Se eu morrer com toda a minha dívida paga, eu vou direto para o céu e evito e escapo desses tormentos terríveis do purgatório. E aí, antes de explicar mais uma vez como adquirir a sua indulgência, você pode lucrar a indulgência plenária tanto na sua própria intenção, como oferecer por uma alma que está no purgatório. Por um parente querido seu, você pode inclusive nomear essa pessoa. Eu quero oferecer pela minha mãe, quero oferecer pelo meu pai. Apenas pelos falecidos, pelas pessoas que estão ainda aqui em vida, você não pode oferecer por elas. Mas se o seu pai já morreu, se a sua mãe já morreu, e você não sabe, porque não tem como saber, não é se está no purgatório ou não, você pode lucrar uma indulgência plenária e oferecer por essa pessoa, e se ela estiver no purgatório, imediatamente ela irá para o céu. Porque o nome da indulgência é plenária. Plenária de plena, de total. Toda a dívida é paga imediatamente e a pessoa vai para o céu. E se o seu pai, se a sua mãe que você ofereceu já estiver no céu, aquela sua indulgência irá para outra pessoa. E você pode fazer também de uma outra forma. Eu já sou consagrado, então todas as minhas indulgências são automaticamente da Virgem Maria. Sou consagrado à Virgem Maria, do método de São Luís Maria Grignard de Montfort, a total consagração. Então eu não lucro indulgências para mim. Todas as minhas indulgências são automaticamente dela. Se você já é consagrado da Virgem Maria, também você se enquadra na mesma situação. Mas mesmo que você não seja consagrado à Virgem Maria, ao lucrar uma indulgência, você pode oferecer a Nossa Senhora. Mãezinha, eu não sei, mas a senhora sabe. Quem é que está precisando mais no purgatório? Vá lá agora socorrer esse meu irmão, essa minha irmã, e levá-lo para o céu. Faça isso, eu tenho certeza absoluta. De além de você agir com muita caridade por essa pessoa que está lá sofrendo, você ainda vai ganhar um santo intercedendo por você, porque aquela alma que estava no purgatório vai para o céu e vai se lembrar eternamente que ela só entrou no céu pela sua ajuda. Já imaginou a dívida de gratidão que esse santo que verá Deus face a face terá com você? Essa pessoa passará eternamente, ou melhor, a eternidade, intercedendo em seu favor, da sua família, e isso já valerá e muito. E aí, como eu vou explicar para você, nós podemos ganhar várias indulgências plenárias ao longo da quaresma, não apenas uma. Então, hoje você pode lucrar na sua própria intenção. Amanhã você lucra por uma alma do purgatório. Depois de amanhã, você lucra na sua intenção de novo. Depois por uma outra alma do purgatório, vai intercalando assim. Estou dando um exemplo, né? Mas você pode distribuir da forma que você quiser. E por que é que nós precisamos de muitas indulgências plenárias? Porque hoje eu lucrei uma indulgência plenária, está paga toda a dívida de hoje para trás. Amanhã eu pequei de novo? Pequei. Todos nós pecamos, infelizmente. Nova dívida foi gerada. Eu estou devedor de novo, eu tenho que fazer o saque de novo. Eu lucro outra indulgência plenária, vou pagar novamente toda a dívida daquele dia para trás. Então a nossa vida tem que ser assim, até o fim da vida. Buscar constantemente as indulgências para que, quando nós morrermos, nós possamos ir direto para o céu. E repito, nessa vida, para que nós não colhamos os frutos terríveis dos pecados nas coisas que nós temos nessa vida. E aí vamos lá, para você lucrar a indulgência plenária, 5 passos muito simples. A primeira coisa é se arrepender do seu pecado. Não adianta você querer ir para o céu se você tem apego ao pecado. Eu quero ser curado, mas eu continuo ainda me ferindo. Não faz sentido, não é? Então a primeira coisa é querer mudar de vida, detestar o pecado. Eu não quero mais pecar, Senhor, me ajuda. Arrependimento, propósito, é isso que eu tenho que ter. Segunda coisa, a confissão sacramental. Você tem que se confessar. Lembrando que a confissão sacramental tem uma validade em fins de indulgência de até 20 dias.
Ah, eu ouvi falar que é 5. Ah, eu ouvi falar que é 15. Você ouviu de quem? O ensinamento da igreja é até 20 dias. Tudo que eu estou explicando para você aqui está em 2 documentos que você pode ter acesso no Google. Só você digitar no Google. São documentos que estão no site do Vaticano, traduzidos em português, que você pode encontrar através da pesquisa simples no Google. Se chama Manual das Indulgências e Doutrina das Indulgências, em português. Manual das Indulgências, Doutrina das Indulgências. São 2 documentos distintos que explicam tudo que eu estou falando para você aqui, tintim por tintim. E lá nesses documentos estabelece: uma confissão vale até 20 dias. Então, se eu confessei hoje e não cometo pecado grave, com uma única confissão eu posso lucrar até 20 indulgências plenárias. Uma hoje, outra amanhã, outra depois. Também é importante lembrar que só é possível lucrar uma indulgência plenária por dia. Não é possível lucrar mais de uma, a não ser que seja em caso de perigo de morte. Então eu posso lucrar uma indulgência hoje, outra amanhã, outra depois, até 20. Nossa, Flávio, passaram os 20 dias, o que é que eu faço? Se confessa de novo. Ah, eu já me confessei há mais de 20 dias, o que é que eu faço? Se confessa de novo. E aí eu abro um parênteses também, porque nós estamos no início da quaresma. Muitas pessoas agem, de certa forma, da maneira errada. Porque fazem toda a caminhada quaresmal primeiro e lá no final é que buscam o sacramento da confissão. Tá valendo? Tá valendo. Mas o ideal é você se confessar no início da quaresma. Porque, vamos lá, eu estou fraco, eu estou debilitado, eu estou ferido pelos meus pecados. E eu quero fazer uma caminhada. A quaresma é isso, é uma caminhada. Se eu permanecer ferido, debilitado, fraco, eu vou fazer bem essa caminhada? Não vou. Então, no início da quaresma, eu me confesso, sou restaurado pela graça de Deus que me cura, que me robustece, que me coloca de pé, para eu fazer essa caminhada ainda melhor. Então, não espere, meu irmão, minha irmã, o final da quaresma para você se confessar. Se confesse agora. E já nessa caminhada você colherá os frutos da sua confissão. Então, primeira coisa, o arrependimento sincero, desapego do pecado. Segunda coisa, a confissão sacramental. Uma única confissão vale até 20 dias. Terceira coisa é a comunhão eucarística. Você tem que receber o sacramento da Eucaristia. Na Santa Missa, na celebração da palavra, tanto faz. Mas você tem que fazer uma comunhão para cada indulgência. Hoje eu lucrei uma indulgência plenária, recebi a Eucaristia. Amanhã eu quero lucrar outra. Tenho que receber a Eucaristia de novo. Depois de amanhã, outra, receber a Eucaristia de novo. Ah, Flávio, eu não consigo ir à missa todos os dias. Você consegue quantas vezes? 3 vezes? Lucre 3 indulgências plenárias por semana. Aí eu consigo ir no mês, né, em 20 dias, 4 vezes. Você vai lucrar 4 indulgências plenárias. Se esforce ao máximo. E se você, infelizmente, não pode receber a Eucaristia, não tem como você lucrar indulgência plenária. Ah, eu vivo com pecado, etc e tal, moro junto, não sei o quê, não posso comungar, não fiz primeira comunhão eucarística, você não pode lucrar indulgência plenária, porque é passo fundamental receber o sacramento da Eucaristia, o terceiro passo, como eu acabei de dizer para você. O quarto passo é rezar um credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, pelo Papa Leão, pelas intenções que estão no coração do Santo Padre o Papa, que você não precisa necessariamente saber quais são, só dizer: Senhor, estou rezando pelas intenções do Papa, pelo bem da igreja e do mundo inteiro, por todas as pessoas que sofrem, pela conversão dos pecadores. Você vai rezar este credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E o quinto ato é meditar a via sacra, que eu vou deixar para você, inclusive, aqui no texto do vídeo. E aí eu faço um alerta, porque nós precisamos, claro, ainda mais na quaresma, meditarmos a via sacra, os últimos passos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas cuidado, porque existem falsas, digamos assim, falsas vias sacras, com muita ideologia política, né, com muito esquerdismo, com muito comunismo, infiltrado ali na via sacra, desfigurando a via sacra, descentralizando a pessoa de Cristo. Existem vias sacras, olha que absurdo. O centro da via sacra, obviamente, é Jesus.
E existem vias sacras ideológicas que tiram Jesus do centro e colocam o pobre. Jesus está subindo o Calvário. Não. É o pobre hoje que é marginalizado, não sei o quê. E aí a via sacra todinha fala de política e não fala de Cristo. E existem vias sacras desse jeito. Então, cuidado. Aqui no texto do vídeo eu vou deixar para você a verdadeira via sacra. Via sacra, inclusive, com 14 estações. Via sacra, preste atenção, tem 14, não 15, 14 estações. Vou deixar para você aqui no texto do vídeo para você baixar em PDF. Como é que você faz? Você vai clicar aqui abaixo, tá vendo o título do vídeo? Você clica nele e vai abrir parte do texto. Parte do texto vai abrir aqui embaixo. Aí você clica em mais para ler todo o texto. E vai abrir para você o link do PDF para você baixar de forma gratuita, para você imprimir, para você salvar no seu celular, para você fazer a via sacra e lucrar a indulgência plenária. E, obviamente, né, além da indulgência plenária, a própria meditação da via sacra produzirá muitos frutos no seu coração de se unir à paixão de Jesus, de se unir à redenção de Jesus. Como é importante meditar a via sacra. Então, feito isso, desapegou do pecado, arrependimento sincero, confissão sacramental, Eucaristia, rezou pelo Papa, pelas intenções do Papa, pelo bem da Igreja e do mundo inteiro, e meditou a via sacra, indulgência plenária, pagou toda a pena temporal dos seus pecados daqui para trás. E aí, como eu disse, durante toda a quaresma você pode fazer essa caminhada. Uma única confissão vale até 20 dias. Lucra uma indulgência hoje, lucra outra amanhã, vai à missa de novo, comungou de novo, lucra de novo. Faça isso, precisamos aproveitar essa graça de Deus. Lembre-se sempre, nós temos aquela conta conjunta com o homem mais rico de todo o universo. E eu tenho meu cartãozinho do banco aqui, eu posso lá sacar a hora que eu quiser. Faz sentido eu ficar passando necessidade, miserável, se eu tenho aquela conta conjunta da comunhão dos santos, como eu expliquei para você? Não faz sentido. Então, corra, aproveite, lucre muitas indulgências plenárias. Inclusive, quero saber de você. Conta para mim nos comentários, por favor, se você vai fazer esse esforço, se você vai lucrar a indulgência plenária. E, por favor, compartilhe este vídeo, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas não sabem disso? A quaresma está passando e nós precisamos ajudar os nossos irmãos a entender sobre tudo isso que eu expliquei para você e lucrar muitas indulgências plenárias. Nós precisamos disso e eu conto com você para compartilhar este vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram, porque eu tenho certeza absoluta que quem receber essa informação vai ficar muito feliz com você. Muito obrigado, beijo e até a próxima. Fique com Deus.